O Lucas, ele foi uma criança diferente das outras. Desde criança, o Lucas não brincava de bola, não soltava pipa. Ele gostava de brincar de missa. Ele montava altar no quintal e fazia hóstias de folha sulfite e colocava seus irmãos para ele celebrar a missa e depois dava a comunhão de folha sulfite para os irmãos. Se você perguntasse desde quando eu tenho essa ideia de ser padre, eu vou falar para você que desde pequeno. Na época ainda o grande, né, o grande modelo assim de mídia era o padre Marcelo Rossi, né, o que hoje o Frei Gilson na mídia, na época, né, na minha infância, era o padre Marcelo Rossi. Então eu brincava, né, de missa, e quando eu brincava de missa, eu brincava de padre Marcelo Rossi, né? Eu sou o diácono Lucas Honório. Eu iniciei o meu trajeto vocacional no ano de 2015, fazendo os encontros vocacionais no nosso seminário diocesano. Então, meu lema é: ao Senhor eu cantarei eternamente a sua misericórdia, que é o Salmo 88. Este lema veio como uma surpresa para mim, agora no final da formação. Eu não esperava ele. No ano que eu fiz o encontro vocacional, o promotor vocacional, que era o Padre Henrique, ele pediu um projeto de vida, e ali no projeto de vida incluía colocar um lema, né? Se fosse padre, qual lema você escolheria? E ela era totalmente outro, né? E ao longo do processo da formação, eu nem me atentava assim com relação a este lema, assim, né? Era algo que eu tinha, mas porque foi lá no projeto de vida exigido, então ficava sendo aquele ali. Depois, um período na faculdade, na própria PUC, tinha lá um busto de um cardeal, se eu não me engano, e tinha um lema lá embaixo, eu nem lembro o que estava escrito, então você vê como, né, não marca, né? E quando a gente acha mesmo o lema, é algo que nos marca, assim, é algo tão interessante. E porque eu tinha que fazer o TCC, né, o trabalho de conclusão do curso, e ali também escolhendo, né, qual o tema trabalhar, qual a área da teologia trabalhar, eu acabei fazendo sacramento, né, na área de sacramento, e falei sobre o sacramento da reconciliação. E também tinha que falar um pouco do Papa Francisco, né, era bom que se colocasse lá alguma coisa no magistério também do Papa na época. E então eu falei um pouco sobre o sacramento da reconciliação, né, chamando ele como o sacramento da misericórdia, que é como o Papa Francisco costumava chamá-lo, que eu queria, né, ter esse enfoque do olhar, né, do Papa Francisco acerca desse sacramento. E foi ali fazendo, né, fazendo a dissertação, que eu tive esse revisitar da minha própria história vocacional. O meu pai, eu perdi ele com 10 anos, né? Meu pai foi assassinado, né? Eu tinha 10 anos. No começo foi bem difícil, né? E escolhas da vida dele mesmo, né? Nunca se soube de fato o porquê, né? Se foi assalto, se foi... ele era comerciante, né, na época, então não se sabe se foi algo, né, desse tipo. Nunca se resolveu isso daí, né? O pai não estava muito presente, né, na vida deles. O pai não foi muito presente. E o pouco que eles conviveram juntos, eu acho que eles se davam bem. Mas eu tive muita ajuda da bisavó dele. Chamava Naí ela. Foi uma pessoa que me ajudou muito
tanto na criação do Lucas e dos irmãos dele, como para mim trabalhar, ela que tomava conta deles. A presença das minhas bisavós na minha vida religiosa é muito mais marcante do que os meus pais e meus irmãos. Então, vem um pouco dela também, essa vontade do Lucas, tanto da avó Naí como da avó Nita. O Lucas, a gente conheceu ele desde pequenininho, né? Eu lembro que quem celebrou o batismo dele, que ele tem para meu marido, ele era ministro, né, do batismo, ele que celebrou o batismo dele, né? Ele sempre estava com a avó dele, né, ali na paróquia Santo Antônio. Foi as duas que incentivou ele bastante, que levava para a igreja, que ensinou ele a rezar. Ele foi coroinha, foi acólito, ele ajudou na sacristia, né? Ele era catequista, né? Então, ele tinha um dom diferente, ele era um jovem diferente. Ele era um jovem muito zeloso pelas coisas de Deus, né? E uma coisa que ele marcou muito é que ele tinha muito zelo pelas pessoas idosas, ele tinha um carinho muito grande pelas pessoas idosas, né? E o Lucas sempre foi mesmo escolhido por Deus. Então tinha essa ideia de ser padre, de querer ser padre, mas com o tempo assim fui crescendo e... Ele era muito adorador do Santíssimo, né, de Jesus, né? Ele estava sempre ali no sacrário. E ele, você vê, olha só, uma pessoa, um jovem, sendo apostolado da oração, pensa bem, do Sagrado Coração de Jesus. Depois chegou as próprias responsabilidades da vida, perdi meu pai muito cedo, então, né, já tinha a ideia de trabalhar para poder ajudar minha mãe, ajudar minha família, meus irmãos. Depois, meu primeiro grande emprego assim registrado foi em uma farmácia, né, e aí nessa farmácia foi onde coincidiu com o período de vestibular, final de ensino médio e tudo mais. E a própria pressão de ter que escolher uma profissão, tem que fazer algo, tem que fazer uma faculdade, tem que fazer alguma coisa da vida. E como eu estava trabalhando na farmácia, então eu acabei cursando, entrando ali nessa área. E cursei ela até o final, graças a Deus me formei, pela graça de Deus mesmo, só por Deus. E aí, né, então, essa ideia de ser padre, ela meio que desaparece, né? Havia algo ainda, né, assim, dentro de mim, né? Trabalhava muito na pastoral, fui acólito, fui catequista, fui do setor juventude, tudo que eu podia fazer na paróquia, na época, eu fazia, mas ser padre mesmo, assim, aquela coisa, o que eu faço para ser padre, tinha totalmente desaparecido. Até que no Rio, né, em 2013, isso, né, se reacende, né, porque você vê aquela procissão de bispos, né, cardeais, padres, e quando de fato você vê a igreja, né, a igreja visível assim no corpo dela, né, os jovens e todo mundo, e aquilo, sabe, reacende de fato algo dentro da gente, fala, poxa vida, né, por que desapareceu de mim essa vontade de ser padre? Nossa, um dia eu quis ser padre, por que hoje eu não quero? Foi daí então que comecei a repensar sobre o sacerdócio, mas nunca falei com ninguém sobre, né? E no ano de 2014, eu passei por uma experiência de cirurgia, né? Que a gente fala, experiência quase morte, né? Eu tive um processo de infecção na apêndice e foi ali foi um período bem difícil, né? Foi esses 7 dias que ele ficou desse jeito, né, com a apêndice estourada, e os médicos dizendo que ele estava com problema no estômago. Foi bem difícil pra gente. Eu, na época, estava trabalhando, né, e o meu patrão, que um dos meus patrões era meu esposo, eles acabaram me dando, né, 15 dias, né, para mim ficar em casa, para mim estar com ele em um hospital, a recuperação dele depois foi bem difícil. Ele ficou bem internado, né, no hospital em Barueri. E o padre Cláudio foi me dar a unção dos enfermos nas vésperas da cirurgia que eu precisava fazer ali um pouco com emergência. E ali, quando ele terminou de dar a unção ali dos enfermos e deu a comunhão, ele pegou e falou assim, não, mas fique em paz, vai dar tudo certo, né?
porque Deus te quer padre, né? E aí, puxa, como assim, né? Não falei com ninguém sobre esse assunto, né? Talvez ele expressou ali um desejo dele, né? De que eu fosse padre, mas também confirmando, né? Aquilo que estava no meu coração desde o ano anterior, na jornada. Os médicos ainda não tinham descobrido que ele estava com a apendicite estourada. Tanto que ele precisava fazer um exame e esse exame não foi feito. Ele só fez um exame da tomografia. E a médica falava que não dava para ver, que estava um borrão. E o médico, ele estava no soro. E o médico falou assim, olha, Lucas, eu vou tirar você do soro. Se você voltar a ter febre, a gente te leva para a mesa de cirurgia. Foi depois que o padre Cláudio com a dona Elza saiu do hospital. Quando eu subi, o Lucas já estava com febre. Então, a partir do momento que ele tomou a Eucaristia, Deus realmente mostrou para os médicos que ele precisava ir para uma mesa de cirurgia. E aí fiz a cirurgia, né? Quando voltei da cirurgia, uma ministra que é muito especial na minha vida, que é a dona Elza, né? Lá de Carapicuíba. E foi eu que levei a comunhão para ele. Fui visitá-lo no hospital, mas eu levei a comunhão para ele. E ali na oração dela também, ela falava que Deus me queria padre, né? Foi o que eu falei para ele. Falei, Deus tem um plano na tua vida. Você vai ser padre. Você é um escolhido de Deus, eu creio. E aí foi confirmando, assim, né? Foi confirmando essas coisas. E fiquei ali internado, né? Um período, acho que, se não me engano, 14 dias. Foi quase um retiro, né? Então tinha essa questão de estar ali internado, tinha essa coisa no coração, né? Que estava sendo sinalizada, né? Já fazia um tempo. Era Deus mesmo falando, entendeu? Era assim, uma coisa de Deus mesmo. Ele tinha assim uma diferença muito grande. A gente via muita luz dele. Eu falei, esse menino é padre, vai ser padre, eu tenho certeza. Quando de fato eu decidi fazer os encontros, eu acho que a maioria, né, poucos, né, os pais sabem de primeira, né? E então não fiz alarde acerca dos encontros vocacionais. Em determinado momento falei que estava fazendo, que pensava sobre isso, né? E ao longo do ano, na minha época tinha a carta, né? O seminário mandava a carta de aprovação, né? Então, percebo que a minha mãe ficava mais ansiosa com a chegada da carta do que eu mesmo, né? E quando ela de fato chegou, gerou-se aquele clima, né? Ó, chegou a carta do seminário, então ela esperou eu chegar do trabalho, e ali abri, aí eu li, todo mundo sentado esperando, né? O que está escrito nessa carta? E quando eu falei que tinha sido, né, aprovado para fazer, né, a carta dizia, né, venha continuar um discernimento mais profundo, né? Ele não tinha comentado nada comigo, né? E a minha avó, por parte de pai, ela estava doente e ela acabou deixando escapar, porque ele já tinha comentado com ela. Então ela achou que ela ia morrer aquela noite e ela acabou falando para mim. Ela acabou contando o segredo dele para mim. E eu falei assim, avó, eu já sabia. Mas eu não sabia ainda que ele tinha, né, essa vontade e que ele tinha mandado, acho que a carta para o seminário, né, para poder ver se era aprovado ou não. Eu só perguntei para ela se ela teria orgulho de mim, né? Ela falou que sim, que seria. No começo ficava sem entender um pouco, né, diante de tanto sacrifício, né, ali na época da própria graduação de farmácia, né, diante de tanto sacrifício, você vai deixar tudo, né? Então ficou aquela coisa meio incompreensível, mas no coração dela super aceitado, né? Porque ela mãe, ela sabe, né? Ela via quando era pequena, ela talvez fez uma memória mais do que eu mesmo, né? Porque ela via eu pequeno rezando missa, via eu pequeno brincando de igreja, né? Ele falou para mim, mãe, eu vou pro seminário, que eu mandei a carta e veio a resposta que eu fui aceito. E eu não sei se era isso que a senhora queria para minha vida. Eu respondi para ele que eu já tinha feito a minha parte, que era ter criado ele. E que agora era com ele. E perguntei se ele ia ser feliz e se era isso que ele queria para a vida dele. Ele falou que sim. E ele perguntou para mim se eu ia ter orgulho dele.
Eu falei, lógico que eu vou ter, meu filho, orgulho de você. Por que eu não vou ter orgulho de você porque você quer ser padre? Quando chegou a carta do seminário, era só uma confirmação daquilo que ao longo da vida ela via e para ela aceitou. Não houve uma resistência, né? Só tinha essa coisa, você vai ter orgulho, né? Tipo, pô, a gente espera que os nossos pais estejam com a gente nos nossos sonhos, nos nossos projetos, né? E daí eu falei assim, só que eu não vou ter netinhos, né? Ele falou, lógico que você vai, mãe. Todas aquelas crianças que estiverem dentro da igreja serão os seus netos. Para mim, a maior confirmação disso é que ela mesma, né? Ela foi se aproximando da igreja do jeito dela e hoje, né, é visível, né? É visível que eles têm orgulho da gente, né? Mudou, não vou falar 100, vou falar 1000%. Porque eu sou católico, sempre fui católico, mas não frequentava muito a igreja, né? Então, e a gente via um menino com tanta vontade de estar presente com Deus, de estar ao lado de Deus, e a gente ficava sempre distante, né? Mas a partir do momento que ele começou a frequentar seminário, ele trouxe a vida para nossa casa, né? Trouxe Deus para nossa casa. E a gente já começou a voltar aos poucos a frequentar a igreja. Eu entrei no seminário, no propedêutico, eu e o Henrique eram um dos mais velhos, né? Nós entramos com 22. O Augusto, na época, tinha 20. Então, era um dos mais novos. Não era o mais novo, tinha outros mais novos que ele. Então, a gente acaba, né, tendo essa... Né, assim, eu falei que o seminário nos forma, mas, querendo ou não, eu tinha entrado um pouco mais formado do que os outros, né? Então, a gente acaba né, segurando algumas broncas que era próprio da nossa idade, da nossa responsabilidade ali perante o grupo. E depois, ao longo do próprio seminário, né, fomos nos aproximando muito, assim, né, até mesmo pelas dificuldades e também, né, a família dele. O Augusto tem um coração muito grande, né? Então ele é muito generoso, ele é muito próximo, então ele gosta de ajudar, ele gosta de estar próximo, ele se coloca sempre à disposição, ele está muito disponível. Então isso acaba aproximando, né? Um que sempre puxava um pouco minha orelha, no sentido assim, para não ficar muito preocupado com isso, era sempre o Lucas. Então o diácono Lucas sempre você tem que entender que você tem irmãos, você tem que aprender a ajudar e se virar. Então, você tem que focar naquilo que Deus está te chamando. Então, isso sempre me ajudou bastante. Então, nós entramos juntos e saímos no mesmo ano do seminário. Então, no ano de 2018, nós fomos, né, mandados embora. No ano de 2019, nós precisamos fazer aquilo que era necessário para poder retornar à formação, né? Nós saímos na época a gente fazia a faculdade no Instituto, né, de Filosofia, que era próprio da nossa diocese, e ali era cíclico, né? Então a gente, quando na formação, quando pegava, né, a ADP, então precisava esperar abrir de novo o ciclo da faculdade, não tinha como cursar ou noturno, né, ou no semestre seguinte teria a matéria em outro momento. Quando ele chegou, ele falou, né, que ele tinha ficado em DP em uma matéria e que iria ter que ficar afastado durante 1 ano. No começo é difícil, né? Porque a gente não entra no seminário para sair dele, né? A gente entra no seminário porque a gente acredita que vai ser padre, né? Então, quando, né, a gente lá no encontro vocacional, quando a gente faz o projeto de vida lá, então... A gente via no semblante dele a tristeza. Ele não chorava perto da gente, eu acho que com vergonha. Mas... E eu principalmente como mãe, eu não chorava perto dele para não deixar ele triste. Mas a minha vontade era de abraçar ele e chorar junto com ele. Daí ele conseguiu um emprego
né, como ele tinha sido se formado em farmacêutico, né, ele conseguiu esse emprego. Logo, isso aconteceu em dezembro, acho que em janeiro, ele já estava empregado. Eu falo que Deus foi muito bom com ele, mais uma vez nessa parte, porque foi um período que ele não ficou, sabe, só pensando, né, que ele tinha sido afastado durante esse 1 ano. É claro que naquele projeto de vida a gente tem, né, tem claro que a gente pensa em ser padre, mas a gente precisa entender que são 10 anos, né, de formação, de preparação. Então alguma coisa ao longo desse caminho pode ser que não vá de encontro. Mas ali no meu discernimento dentro do próprio seminário, tudo que eu fazia ia de encontro com a vocação, né, com o sacerdócio. Ele tinha medo de não voltar, de não aceitar ele, né, chamar ele de novo, né, mas a vontade era grande. E nós preocupados com disso acontecer, né? Porque aí, enquanto você ainda não tem um não, então você tem uma esperança, né? Aí nosso medo era o quê? Desse não se concretizar e pode abalar ele. Será que eu tenho capacidade para isso, né? Porque são às vezes essas exigências que se requer, eu não estou conseguindo corresponder a elas, né? Claro, depois hoje eu consigo pensar assim, poxa vida, eu estava em 4 anos de um estudo totalmente oposto à filosofia, né? Era química, era cálculo, era biologia, era receita, era remédio, sabe? Saúde, corpo humano. E do nada eu tenho que ler um texto de Aristóteles e fazer uma interpretação né? E era com muita intensidade, né? O instituto era com muita intensidade mesmo, né? Os professores não dava colher com mel, não. No ano que eu fiquei fora do seminário, no 2º semestre, foi aonde eu e o diácono Lucas, a gente se tornou mais próximo. Que eu saía de Cotia, passava em Carapicuíba na casa dele, pegava, a gente ia para a faculdade, aí depois eu sempre deixava ele na estação de Osasco para ele poder pegar o trem para ele ir pro serviço. Quando a gente tinha alguma atividade junto, a gente nunca, como vou dizer assim, nunca deixamos ser próximo um do outro. E a gente sempre partilhou tudo. Então, questão daquilo que estava acontecendo na família, na pastoral. Então, o diácono Lucas para mim não foi um amigo que eu ganhei. Foi um irmão que eu ganhei. Um irmão que eu podia partilhar de tudo, chorar. Ele era o irmão que puxava a orelha. Agradeço a todos os puxões de orelha como irmão, pois é nessa generosidade que eu pude ter os amigos fiéis que eu sei que eu vou poder carregar até o meu último suspiro da vida como padre. Então, sou grato mesmo, porque foi nesse sofrimento dos dois juntos, no ano fora, que um foi sirineu do outro, um foi amigo do outro, um foi incentivador do outro. E é engraçado que no seminário, no propedêutico, a gente sempre um brigava muito com o outro. Porém, de brigar um com o outro, a gente acabou se tornando amigo, irmão, que Deus deu a graça de, no dia 16 de novembro, sermos ordenados juntos, e Deus vai dar a graça de, no dia 6 de dezembro, sermos padres juntos. Então, isso não vai ter nada no mundo que vai me tirar essa gratidão. Porque tem amigos, mas amigos que rezam, amigos que incentivam, amigos que
quer nos levar próximo a Deus, amigos que querem nos corrigir porque ama, são poucos. Então, ele é como a gente brinca, né? Muitas pessoas dizem, amigos colega a gente pode ter muito, mas amigo quando passa dos dedos já não é tanto assim amigo. Então, ele é um dos amigos que eu não carrego nos dedos, eu carrego no coração. Então... Oh, meu Deus do céu. Do nada. Ai. Te amo. Mas é isso. Ai. Ele sabe, dos 4 sou mais chorão. Quando eu volto pro seminário em 2020, eu volto pro seminário muito mais decidido, né? Com muito mais convicção, deixando para trás muito mais coisas do que deixei em 2016, né? Salário melhor, talvez uma posição melhor, né? na farmácia onde eu estava, né? Com certeza com propostas de outros cargos, né? E se ali não tivesse bom, talvez entrar no mercado de trabalho um pouco mais profundo e para outras áreas, mas não tive dúvida, né? Deixei com a mesma facilidade que deixei em 2016, não tem, sem dúvida nenhuma. Quando foi no final do ano, graças a Deus, ele voltou. Ele já tinha deixado falado lá na farmácia, né? Na farmácia, que ele tinha que voltar para que ele poderia voltar para o seminário, e se isso acontecesse, que eles tinham que mandar ele embora. Esse último ano, eu acho que foi assim, eu fico só pensando o que é ser padre, porque se ser diácono é isso que foi esse ano, acho que ser padre realmente vai ser... eu tenho muita esperança, não vou falar expectativa, mas que não é expectativa, é esperança mesmo no sacerdócio, né? Eu espero muito, desejo muito e não vejo a hora e estou ansioso mesmo, porque esse ano foi muito bom. Acho que tudo, né? Tudo. Acho que realização, né? De uma vocação mesmo, de chegar assim, e estar com as pessoas, e ser pai para as pessoas, e ser canal de graça. Batizar, para mim, é a coisa mais incrível do mundo, assim, sabe? Ir numa pia batismal e poder batizar alguém, nossa, é uma realização, assim, nossa. Fico muito, muito feliz. Sou grato a Deus por cada instante, cada minuto do meu diaconato, né? Como o Dom João falou na última, não é mesmo algo transitório, né? Porque são marcas assim que eu vou levar para minha vida, né? Não tem como isso ser transitório, não tem como passar, não passa mesmo. É para sempre e o sacerdócio só vai aumentar isso porque é onde seria mais completo, né? Poder gerar filhos, mas alimentá-los com a Eucaristia, perdoar com o sacramento da confissão e gerar e levar para o céu, né? Que é a nossa missão, né? Se nós geramos filhos para o céu, e agora tem que levar essa galera para o céu, esse povo de Deus. Lucas, né? Agora diácono, mas se Deus quiser, poucos dias será um grande padre. Eu tenho certeza, Lucas. Então, conta sempre com as minhas orações, com o meu amor, entendeu? Um dia eu te falei que Deus tinha muito para você. Que você chorou muito, já vi você chorar muito, mas eu te falei, Deus vai te exaltar. Não vai demorar muito, Deus vai te exaltar, não é o homem, mas é Deus que vai te exaltar. Chegou o momento. Você será um grande padre, um grande amigo. Eu só peço a Deus que te dê muita luz, muita direção, que você continue a ser esse menino carinhoso, esse menino amoroso, esse menino que eu amo muito e toda a paróquia ama muito você, quer você muito bem. Conta comigo, conta com as minhas orações, conta com a minha família, para o que vier e vier. Um grande abraço meu para você. Te amo muito, muito mesmo. Um beijo.
Padre Lucas, né? Que ele seja abençoado por Deus, que esse ministério que está por vir, né? Que eu sei que ele vai dar o melhor dele, né? Ele vai fazer o que ele fez na nossa casa, ele vai fazer em muitas casas de muitas famílias para onde ele vai passar. Eu tenho certeza disso, que ele vai mudar a vida de muita gente, como ele mudou a nossa, né? Ele mudou a nossa vida e eu tenho certeza que ele vai mudar a vida de muitas pessoas por aí. Travou? Ai, meu Deus. O que dizer, né? O que a mãe quer dizer pro filho? É difícil dizer, né, assim, pro Padre Lucas, mas como mãe do Padre Lucas, que Deus abençoe muito a vida dele, a vida dos fiéis dele, da igreja que ele vai ter o ministério dele, e que Nossa Senhora esteja sempre presente na vida dele, cuidando dele, guardando ele, nos momentos que eu não puder, né, estar perto dele, e que ela já cuida e que ela vai fazer mais isso ainda por mim. E fiquei ali internado com um livro esses livros que juntam, recolhe, né, falas do Papa, né? O Papa mesmo nem viu no que esse livro, mas está lá titulado, escrito por ele, que era do Papa Francisco, e era um livro que falava da misericórdia, né? Eu acho que ele falava até um pouco sobre o próprio lema do Papa Francisco, né? Que é de São Beda, se eu não me engano, que fala elegeu com misericórdia, né? Foi eleito com misericórdia, olhando com misericórdia ou elegeu, né? Acho que é algo assim. E, então era algo meio assim, e falava um pouco sobre esse olhar que o Papa Francisco tinha acerca, né, da misericórdia de Deus e tudo mais. E foi este livro que no final do percurso, depois lá na teologia, que acabou voltando na minha mão, né, por causa do TCC. Então ele volta na minha mão, na pesquisa ali, né, Misericórdia Papa Francisco, você joga lá no Google, e ele foi um livro que eu falei, nossa, eu tenho esse livro. E foi quando eu fui ali, né, revendo aquele livro, que aí eu vi que também, eu fui elegido pela misericórdia, né? A misericórdia de Deus também me elegeu, e se eu fui eleito por essa misericórdia, então eu tenho que cantar, né? Eternamente eu cantarei essa misericórdia também para com as pessoas, né? Então esse é meu lema, né? Eu acho que é isso que eu quero de fato, né, ao longo do meu ministério, exercer na vida das pessoas, né, da comunidade, da igreja, né? Proclamar essa misericórdia de Deus que me elegeu, né, e pode eleger tantos outros, né?